Galera, o negócio é o seguinte: 2 jogos, ida e volta. Maracanã, 2-0 Flamengo. Allianz Parque, 1-0 Palmeiras. No placar geral, o Flamengo fez mais gols do que o Palmeiras e se classificou. Na soma de gols, o Flamengo fez mais do que o Palmeiras. Então, o Flamengo passa por esse mata-mata contra o seu maior rival nos últimos tempos no futebol da América do Sul e dentro da casa dele. O Flamengo elimina o Palmeiras dentro do Allianz Parque. Só que Abel e Tite foram protagonistas nesse confronto, muito mais do que qualquer jogador. No primeiro jogo, no Maracanã, Flamengo 2-0, o Flamengo deu um banho de bola, amassou o Palmeiras. E o Abel colocou o time dele todo lá atrás e só com o Rony na frente e em nenhum momento resolveu atacar. Levou 2-0 e poderia ter levado mais. Flamengo foi melhor no primeiro jogo. Segundo jogo, Allianz Parque, uma semana depois. Abel tinha um plano que quase funcionou, mas não deu certo por alguns motivos. Quando Mike e Felipe Anderson saem no primeiro tempo, esse plano do Abel, ele sofre um baque muito grande, até porque ele foi muito infeliz na colocação dos substitutos, Marcos Rocha e Gabriel Menino. Então, a partir dali, o plano dele perdeu força. E no segundo tempo, o Tite resolve colocar no intervalo o Davi Luiz e espelha o esquema do Abel. 3 zagueiros. E ele neutraliza as ações ofensivas do Abel. Mas por que eu acho que o Flamengo se classificou e mereceu a classificação? Porque o Flamengo jogou mais no Maracanã do que o Palmeiras jogou no Allianz Parque. E o Palmeiras foi pior no Maracanã do que o Flamengo foi no Allianz Parque. Quando eu digo para vocês aqui que o Tite é muito parecido com o Abel, está provado. O Tite imitou o Abel da semana passada. Ele jogou pelo resultado. Qual era a ideia do Abel semana passada no Maracanã? Vou me fechar, vou segurar um empate, ou vou perder de 1-0, que lá em casa eu resolvo. O Tite hoje, sabendo que ele tinha uma boa vantagem de 2-0, que acabou levando para a classificação, imitou o Abel, falou: eu não vou atacar. Eu não vou e eu não quero atacar. Então o Tite abriu mão do ataque. O Flamengo foi inoperante no ataque. O Flamengo, no primeiro tempo, chegou no lance do Gerson, que o Vitor Reis dividiu com ele, e que muitos reclamam dizendo que foi pênalti. E eu não me lembro mais de nenhuma chegada do Flamengo. O Palmeiras atacou, porque precisava. E o Abel usou a estratégia de usar a bola aérea, que é um ponto fraco do time do Tite. Leva muitos gols pelo alto. Tanto que levou outro no segundo tempo, mas que foi anulado por um impedimento milimétrico. Então, o Tite veio para o Allianz Parque com o pensamento que o Abel foi para o Maracanã. Eles têm muitas semelhanças. Eu vou segurar, eu vou fechar a casinha, eu tenho 2-0, e abdicou de atacar. O Flamengo, em nenhum momento no jogo,
Ele usou o contra-ataque, que ele poderia ter usado. O Tite poderia ter colocado o Cebolinha um pouco mais cedo no jogo, poderia ter colocado o Bruno Henrique, jogadores que puxam o ataque. O Pedro realmente hoje não fez uma boa partida, mas ele é um cara de referência. Poderia ter tentado um outro atacante, no caso o Gabigol, porque o Carlinhos não pode jogar a Copa do Brasil, que já jogou pelo Nova Iguaçu. Mas o que fica claro é o seguinte: o Tite, em nenhum momento, ele pensou em atacar. Ele pensou em se classificar. E isso no Flamengo é um atentado contra a honra. É um crime de Estado. O Flamengo tem na sua história e no seu DNA, mesmo quando tinha times ruins, atacar. E o Tite não fez isso. Então, no jogo daqueles que abdicaram de atacar, a estratégia do Tite acabou prevalecendo porque ele levou menos gols do que o Abel levou no Maracanã. No duelo tático no Maracanã, o Tite ganhou do Abel. E no duelo tático do Allianz Parque, o Abel ganhou do Tite no primeiro tempo. No segundo tempo, com as alterações, o Tite bloqueou o que o Abel tinha planejado. E o Palmeiras não chegou tantas vezes assim. Chegou mais no final, na base do desespero, cruzando bola para a área, um Deus nos acuda, um sofrimento danado, né? E Adílio lá no céu, olhando e sofrendo, né? Porque o Flamengo esteve perto aí de ser eliminado da Copa do Brasil. Mas se classificou. Então, de fato, o Abel encontrou no futebol brasileiro um técnico que é a imagem e semelhança dele, e que se chama Tite. E esse Tite ganhou do Abel na estratégia nos 2 jogos, no somatório. Se classificou. Agora, a mesma coisa que o Abel sofreu durante a semana, as críticas, o Tite sofrerá muito mais agora no Flamengo. Porque a torcida do Flamengo, o clube Flamengo, não admite algo como foi visto na noite de hoje no Allianz Parque. O Flamengo jogando como um time pequeno, o Flamengo jogando como um time que só queria se defender, jogando por uma bola que nem teve. Teve uma bola. O Flamengo, né? Teve uma do Pulgar no segundo tempo, que ele chutou. Teve o lanche do Gerson no primeiro tempo, mas não teve. O Flamengo, ele não atacou. E esse era o plano do Tite. Temos 2-0, segura. Recolhe. Vamos amarrar o jogo. E vamos classificar aquela velha história. A Copa se ganha, não se joga. Muita gente fala isso. Mas se tivesse jogado e tem qualidade para tal, o Flamengo teria sofrido menos, eu acho. Porque primeiro o Flamengo iria empurrar o Palmeiras para a defesa. O Palmeiras, naturalmente, ao ver que estava sendo atacado pelo Flamengo, ele voltaria mais, não chegaria tanto lá na frente, e o Flamengo teria a chance de fazer gol. Fazendo gol, ele deixaria o Palmeiras numa situação delicadíssima no jogo. Então, Abel e Tite, os protagonistas do duelo das oitavas de final entre Flamengo e Palmeiras. Quem levou a melhor? Tite, porque conseguiu fazer mais gols, porque tem um time melhor e a sua estratégia funcionou melhor do que a do Abel. Mas olha, complicado. E realmente, eu vou te falar, não dá, a torcida do Flamengo não irá aceitar isso e já começa a questionar e colocar em dúvida, com razão, com razão. Esse estilo do Tite para os jogos que vem por aí. Por exemplo, domingo tem de novo Flamengo e Palmeiras. De novo Flamengo e Palmeiras domingo.
E um jogo decisivo, um jogo importantíssimo, porque o Flamengo, né, pode chegar de novo à liderança do campeonato e o Palmeiras, que agora está fora da Copa do Brasil, não quer se desgarrar de Flamengo e Botafogo, né? Quer se manter próximo ali de Flamengo e Botafogo. Então, vamos aguardar mais esse encontro entre Flamengo e Palmeiras, Tite e Abel. Um detalhe que passou despercebido pela classificação, né? A classificação anula isso, mas o Flamengo perdeu no Allianz Parque, coisa que não acontecia desde 2017. A última derrota do Flamengo no Allianz tinha sido em 2017, há 7 anos. De lá para cá, 2 vitórias e 5 empates, até chegar o jogo de hoje, que o Palmeiras venceu o Flamengo por 1-0, mas está fora da Copa do Brasil. Palmeiras eliminado e Flamengo classificado. O Tite é o Abel mais experiente, mais velho. Eles são muito parecidos. E nessa daí, a experiência maior prevaleceu. Aliás, o Abel foi expulso, interferência do VAR, porque fez gestos obscenos, né? Realmente uma imagem feia. Não precisava fazer aquilo. O VAR chamou, falou: ó, o cara tá segurando aí o badalo dele, mostrando para a galera, mostrando para o árbitro, então vai lá, cartão vermelho. O Abel não tem controle. Nesse aspecto, o Tite é mais equilibrado que ele, bem mais equilibrado que ele.